Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Desde já, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Queremos abordar temas relevantes aí para a área da saúde privada do Brasil e principalmente no tema tão atual que é a telemedicina. E como a certificação digital e a prescrição eletrônica pode facilitar o seu dia a dia como médico, como empresário da área da saúde. E basicamente estamos aí só aguardando alguns minutinhos, o pessoal ir entrando. E aí já vamos ter dois convidados ilustres aí. Primeiramente o Renato. Renato, ele é da Solute Certificação Digital, e também temos aí a AXA da Memed, dois parceiros aí do Quark Clinic e que aceitaram o nosso convite para que a gente possa tirar eventuais dúvidas e a gente iniciar esse bate-papo aí com foco na entrega do resultado. Renato já entrou aí, muito obrigado, Renato. Vamos esperar só mais 2 minutinhos, um minutinho aí para que o pessoal continue entrando e a gente já dá início em seguida. Quero desde já deixar um convite para todos. Hoje à tarde, às 16 horas, nós vamos ter uma live no Instagram da ESIG Software, entre o Gleidson Lima, que é o nosso CEO, e o Maurício Bevenuti, sócio da Startse. Vai ser um bate-papo super legal às 16 horas. E aí todos já sintam-se convidadíssimos, tá certo? Então, sem mais delongas, respeitando aí a pontualidade da nossa live, vou colocar aí, Renato. Só um momento. Renato, só solicita aí, por favor, a sua entrada na live. Vamos lá. Esperando o Renato entrar. Falando com o Renato aqui. Segue o perfil do Quark Clinic. Só e vocês já me dão um feedback aí se vocês estão conseguindo me escutar bem, só para que a gente possa dar início. Renato já está entrando. Então, desde já sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live, onde nós abordaremos temas relevantes aí no que tange a facilidade e a praticidade aí com a telemedicina. Então, o tema de hoje é como a certificação digital e a prescrição eletrônica podem trazer segurança e praticidade na telemedicina. E nós temos dois convidados, o Renato Batista, que é o gerente de negócios corporativos da Solute Certificação Digital, e a Axa Cardoso, que é líder do time de sucesso do cliente na Memed. Então, com isso dito, Renato, eu tô tentando te adicionar aqui, mas está falando que você não pode participar. Você está fazendo pelo computador? Se você puder pelo celular, porque infelizmente a live e o computador você tem que ter um plugin instalado. E a Axa já vi que já está aqui online.
E como eu não estou conseguindo colocar o Renato, eu vou iniciar a nossa live com a AXA, tá, Renato? Então, enquanto isso, você pode ir já entrando aí para que a gente consiga te incluir aí no nosso bate-papo. Então, AXA, nós vamos... Você iria fechar a live, mas eu já vou colocar você no bate-papo. Olá, Olá, AXA, tudo bem? tudo bem, e vocês? Aí no Tudo Quark Clinic? ótimo, tudo Então tá ótimo. bom. Como é que estão as coisas aí por São Paulo? Eu não tô em São Paulo já faz 20 dias. Primeiro dia de home office eu já corri pro sítio aqui, tô escondidinha aqui. Ah, que bom, Axel. Muito obrigado aí, primeiramente, por aceitar o nosso convite. Como o Renato Imagina. ele tava fazendo no computador, e ele até que me comunicou aqui no WhatsApp, então nós vamos começar o bate-papo com você, até porque a ordem de fato não interferia. Então, Sim, quero te dar as boas-vindas aí, para que a gente possa começar esse bate-papo. Hoje a pauta é muito relevante, tem muitas dúvidas no que tange aí a certificação digital e a prescrição eletrônica e como esses temas podem trazer segurança e praticidade aí na telemedicina. E então, sim. de antemão, quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu vejo que o nosso propósito ele tem uma sinergia muito grande, que é, de fato, facilitar e influenciar positivamente vidas na área da saúde privada do Brasil. Então, esse é um propósito Exatamente. que vai de encontro entre Quark Clinic e a MEMED. E aí eu queria, para a gente começar esse bate-papo, deixar aí você se apresentar para quem não conhece a AXA, para quem não conhece a MEMED, quem que é a AXA Cardoso e quem que é a MEMED aí, o que é a MEMED para quem ainda não conhece. Legal. Bom, pessoal, meu nome é Axel, eu sou líder do time de sucesso do cliente aqui na Memed. E falando um pouquinho sobre Memed, né? A Memed hoje é uma plataforma de prescrição digital. E hoje é a única plataforma do mercado capaz de atender a todo o ecossistema, desde o médico, o paciente que recebe uma receita digital no celular enviada pelo médico quando ele usa a nossa plataforma para gerar prescrição. E nós temos também a ponta da farmácia, com a nossa ferramenta de dispensação para a farmácia. E na nossa plataforma, a farmácia tem a possibilidade de dar baixa numa receita controlada, por exemplo, e evitar que um paciente compre novamente. Então, hoje, a Memed é a única plataforma do mercado que está posicionada dessa forma, com a capacidade de atender a todo o ecossistema de forma segura e não ter brechas, né, de segurança nesse fluxo de receitas digitais, que nessas últimas semanas, nesse último mês, teve um boom, né, junto com telemedicina, com toda essa temática. E hoje a Memed se posiciona exatamente dessa forma, uma plataforma de prescrição para o médico envia uma receita por SMS para o paciente digital e o paciente apresenta essa receita na farmácia, que vai fazer a leitura ali do QR Code, do código de barras que aparece na receita e realizar uma dispensação e venda segura de uma receita assinada digitalmente. Inclusive a Solute, que é o parceiro que está conosco nessa live, é a assinatura que está disponível hoje dentro da nossa plataforma. Então o médico assina as receitas digitalmente dentro da nossa plataforma e não precisa de um contato físico, ele envia virtualmente por SMS para esse paciente e hoje a gente consegue atender toda essa demanda que de um dia para o outro surgiu de médicos que não podem atender presencialmente. Então hoje a Memed está presente tanto em médicos que fazem um cadastro pessoalmente, quanto em instituições e sistemas de saúde, como o Quark Clinic. Então, hoje a gente é o sistema de prescrição de hospitais, de prontuários eletrônicos, como o Quark Clinic, que é um dos nossos parceiros. Então, de forma geral, acredito que seja isso, né, como introdução sobre a Memed. Que legal, Agnes, que legal. E, de fato, nós pesquisamos bastante aí em relação à prescrição eletrônica, quando nós fomos fazer as integrações, e, de fato, a MEMED vem fazendo um trabalho muito diferenciado. E eu imagino, Axel, que tá tendo muitas dúvidas em relação ao que tange a prescrição eletrônica. Então, já quero deixar aberto aí para a Sim. nossa audiência. Aqui é um bate-papo, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês terem para a Axel ou para mim, que atuo como gerente de negócios aí do Quark Clinic, nós estamos super à disposição para responder.
E aí, Axel, eu queria te perguntar, assim, a Covid, de uma certa forma, eu imagino que acelerou a estratégia de negócio de vocês. E o que, Sim. que de fato mudou ou acelerou na Memed quando entrou essa questão toda aí da pandemia? Legal. Bom, nas últimas 3, 4 semanas a gente viveu, acho que o momento mais intenso da vida da Memed. Por quê? Porque do dia para a noite, simplesmente todos os médicos passaram a entrar em contato conosco para fazer um cadastro, instituições, sistemas de telemedicina para fazer integração, as farmácias querendo ter acesso à nossa plataforma de dispensação. Então, o que acelerou nessas últimas semanas? A gente teve mais de 20 mil cadastros médicos nessas últimas 2 semanas. A gente, em 2 semanas, cadastrou mais de 10 mil farmácias, mais de 10 mil farmácias a nível nacional que estão na loja, no ponto de venda, no computador, com a nossa plataforma de dispensação habilitada para escanear a receita digital e fazer uma dispensação segura. E também, assim, incontáveis instituições que estão em processo de integração e já integraram em menos de 1 semana com a nossa plataforma. Então, foi, assim, um crescimento escalado em 2 semanas. E aqui agora a gente está em paralelo correndo para também crescer o nosso time para dar conta, para ter cada vez um melhor atendimento para os nossos parceiros, para os nossos médicos, porque agora aumenta o número de usuários, clientes, aumenta a demanda, a gente precisa aumentar nosso time. Então agora a gente está justamente nessa fase de aumentar nosso time para dar conta de todo esse crescimento que a Memed teve aí nas últimas 2, 3 semanas. Foi um Que ritmo bem legal. acelerado mesmo. Aqui no Quark Clean também não foi diferente. A gente, desde agosto, a gente já estava desenhando o módulo de telemedicina, o módulo que a gente pensava em desenvolver aí numa tranquilidade em termos de 2, 3 meses. Cada mês a gente fazia alguma coisa e a gente teve que acelerar e entregar esse módulo aí para todos os nossos clientes em 10 dias e ficou uma coisa muito legal. E aí a gente conseguiu já encaixar a questão da Memed, a Solute, enfim. O resultado Sim. foi muito proveitoso, apesar de ter sido muito intenso. Mas eu acho que o mais legal é quando a gente olhar para trás e ver o legado que a Covid nos trouxe e a gente vê que, de fato, mesmo em meio a um momento de muitas adversidades, incertezas, nós ainda conseguimos entregar valor para os nossos clientes. E eu acho que é isso que a Memed está Exato. fazendo e, de fato, assim, muito bem. E aí, até falando sobre essa questão que você disse sobre as 10 mil farmácias, tem muitas dúvidas sobre as integrações de receita digital com a farmácia. E aí a minha pergunta para você é: como isso deve funcionar? Como está funcionando e como irá funcionar? Se vai funcionar de uma forma diferente do que está hoje. E aí eu queria que você exemplificasse até para o médico e para o paciente que está nos assistindo aí o processo de como está funcionando essa integração entre a Memed e as farmácias. Certo. Bom, hoje cada farmácia tem um login e senha de uma plataforma, assim como o médico tem um login e senha na plataforma que ele gera a prescrição. O que é feito dentro dessa plataforma? Quando o paciente recebe lá na telinha do celular dele a receita digital, ele recebe um SMS com um link, ele abre esse link. Nesse link tem ali um código de barras ou um QR Code. O paciente, ao invés de chegar na farmácia com um papel, ele vai chegar com a tela do celular. Lá na farmácia, a farmácia tem um leitor de código de barras. Quando ela não tem um leitor de código de barras, ela vai digitar o token que aparece ali abaixo do código de barras, aparece assim, token, 2 pontos, aí tem 6 letras e números. E aí ele digita ou escaneia esse código de barras nessa plataforma que chama de dispensador Memed, e nisso é aberta essa receita dentro dessa plataforma. A partir daí, qual que é o processo? A farmácia, ela acessa essa receita. Quando a receita está assinada digitalmente, ela tem possibilidade de fazer o download do PDF assinado dessa receita para armazenamento na loja. E dentro da plataforma, a cada medicamento controlado, por exemplo, que ela dispensa, ela marca como dispensado. E aí, se o paciente pegar essa receita digital e tentar em outra farmácia, já vai aparecer ali essa receita como dispensado, e então o paciente não consegue comprar novamente. Então hoje o processo é muito simples, não tem segredo nenhum. As farmácias foi uma curva de aprendizado muito rápido, de aprendizagem muito rápida das farmácias. Então o processo é simples, o paciente chega com a tela do celular, a farmácia escaneia, acessa a receita, quando está assinada faz o download do PDF, armazena na loja e o processo daí para frente é o mesmo que a loja já estava acostumada antes. A única coisa que mudou é a forma
como a farmácia acessa essa receita, que ao invés de ser um papel, é a tela do celular do paciente. Então, é um processo novo, as farmácias estão aprendendo, mas já está funcionando e está funcionando muito bem. Que legal, que legal. E aí já veio a primeira pergunta aí do nosso colega Gerdiel. Muito obrigado aí, Gerdiel, pela pergunta e pela sua participação. Ele está perguntando se a prescrição não estiver assinada com o certificado digital que você disse que a integração é com a Solute. A gente vai falar um pouco mais sobre certificação digital em seguida com o Renato. Mas e se a prescrição não estiver assinada? Como a farmácia identifica essa situação? Tá, quando a prescrição não está assinada, a Memed deixa um aviso bem grande assim nessa tela do dispensador, com um warning assim, falando, ó, a receita não está assinada digitalmente. Por isso, medicamentos que exigem retenção da via física não podem ser dispensados. E a gente não dá a opção da farmácia fazer o download desse PDF quando ele não está assinado. Então, hoje, assim como chega um paciente numa farmácia com uma receita sem data, a farmácia fala o quê? Olha, o médico esqueceu de colocar a data na sua receita controlada. Volta no médico, pede para ele colocar a data. Hoje, o que tem acontecido? O paciente chega, a receita não está assinada, o farmacêutico fala, olha, sua receita não está assinada digitalmente. Para eu te vender esse medicamento controlado, ligue para o seu médico, peça para ele assinar, caso ele tenha esquecido, e te enviar novamente uma via que esteja assinada para eu conseguir fazer a venda desse medicamento. Sem assinatura eu não consigo te vender. Então, hoje é assim que está funcionando. Perfeito, Axel. E aí até uma pergunta, na verdade até uma dica para o paciente. O paciente chega na farmácia. Nós estamos falando aí que vocês fizeram uma integração com 10 mil farmácias. Eu, de fato, eu não sei, às vezes você até sabe o número, quantas mil farmácias que tem no Brasil hoje. Mas a pergunta é, se ele chega em uma farmácia e as pessoas ainda não teve a experiência de receber uma prescrição digital, uma receita digital, existe alguma orientação para o paciente nesse sentido? Tá. Hoje, se o paciente... o que a gente está implementando na receita digital? Quando o paciente clica ali onde comprar, a gente vai colocar uma geolocalização para o paciente ver as farmácias próximas deles que aceitam essa receita digital. Caso o paciente chegue numa farmácia, a farmácia fala, olha, eu não tenho Memed, ele pode falar, olha, acesse aí a memed.com.br que você consegue fazer um cadastro gratuito e ter acesso a essa ferramenta de dispensação. Então, hoje o paciente vê na receita digital qual loja mais próxima dele, isso a gente está lançando aí nos próximos dias. Se chegar numa farmácia que não tem, cabe ao paciente também ficar à vontade para falar, olha, farmácia, tem acesso aí, faça um contrato com a Memed para você ter acesso a esse dispensador e conseguir aceitar as receitas digitais que são geradas, né, pelos médicos que utilizam a plataforma. Então, hoje está assim. Perfeito. E tem alguma rede que já está avançada nesse processo? Tem redes, assim, de forma alguma eu quero fazer publicidade para a rede de farmácia, mas eu acredito que a gente tem que facilitar a vida dos pacientes. Hoje, tem alguma rede que vocês já estão 100% integrados? Olha, hoje praticamente todas as redes nós já estamos 100% integrados. Então eu vou citar, por exemplo, Pague Menos, a gente já está em todas as lojas a nível nacional, Raia e Drogazil, todas as lojas a nível nacional, Drogaria São Paulo, Pacheco, todas as lojas a nível nacional, Nicei, Drogaria Catarinense, Farmácia São João, Drogaria Brasil, as maiores redes todas já estão aceitando em todas as lojas as nossas receitas digitais, em todas as lojas com acesso de login e senha ao nosso dispensador. Então hoje a Memed já tem alcance nacional de farmácias, né? Todas as principais, as grandes redes, Panvel também já está aceitando em todas as lojas. Então, em relação à capilaridade, a gente está bem confortável nesse sentido em relação às grandes redes. E nos últimos dias tem surgido muitas farmácias independentes também, que é o que somou aí esse volume de 10 mil e todos os dias a gente está recebendo uns 500, 600 cadastros de novas farmácias com acesso ao nosso dispensador. Legal, legal. Então, uma ótima dica aí para você, dono de farmácia, se você ainda não tem alguma integração ou se você não pertence a uma rede, corre atrás para você fazer esse trabalho aí com a Memed, que facilita muito a vida do paciente. E aí tem uma pergunta aqui do Pedro Axa, que e como fica a captação da venda para informação à indústria farmacêutica? Tá. Em relação na farmácia, né? Hoje como funciona? Tem empresas que coletam lá, fazem a leitura dos PDFs que são
prescritos pelo médico para fazer a venda disso para a indústria. Isso não é um processo que cabe à MEMED, tá? A MEMED, enquanto plataforma, a gente tem em nossos termos de uso, a gente nunca vai vender o dado do médico para a indústria farmacêutica. Mas hoje, a farmácia, como que funciona na prática? Quando o médico recebe, quando a farmácia recebe essa receita digital, faz o download do PDF, as farmácias estão imprimindo a receita. Elas imprimem fisicamente e armazenam junto com as outras receitas controladas. Só que ao invés dessa receita ter lá uma assinatura e um carimbo do médico, ela tem um rodapé escrito que ela foi assinada digitalmente. Então, acredito que o processo das farmácias com as empresas que fazem essa coleta, né, das informações continue o mesmo, porque o PDF continua sendo impresso e armazenado junto com as outras receitas que chegam fisicamente, por exemplo. Que legal, que legal. E é muito importante o que o Gleidson Lima, aqui da ICIG, colocou, que ele colocou a portaria a 467, artigo 6, que a regulamentação do Ministério da Saúde colocou como condição a assinatura digital para prescrição em atendimento telemedicina. Por isso é muito importante também por legalidade. Muito importante, Gleidson, reforçar isso. E isso aí, de fato, por esse trabalho aí em 3 mãos, né, que a gente fala, entre Quark Clínica, a MEMED e a Solute, e isso acaba entrando não só na praticidade, na ultraconveniência para o médico, para o paciente, mas principalmente pela segurança, que é algo que a gente não pode menosprezar, pelo contrário, é o momento de a gente estar focado cada vez mais na segurança dos dados. E aí tem uma pergunta aqui da Dene Gracioso, muito obrigado aí, Dene, pela sua participação. No caso das farmácias, o cadastro é monetizado? Não. Hoje o acesso à nossa plataforma de dispensação é gratuito. Então, qualquer farmácia entra no nosso site, tem um botãozinho lá escrito Quero Ajudar, logo no cabeçalho do nosso site, e aí você informa os dados da sua farmácia CNPJ para a gente fazer um contrato, mas não tem custo o nosso dispensador. A gente só precisa formalizar alguma parceria em forma de contrato para que vocês tenham acesso, mas não tem custo para a farmácia. Perfeito, perfeito. E aí a gente entra, até o Magno fez uma pergunta sobre o certificado digital, e aí, Magno, eu vou te pedir até um momentinho que a gente vai responder na live do Renato, que vem logo em seguida, tá? Que a gente vai falar muito sobre certificação digital e a importância de você adquirir o seu certificado. E aí, Axel, eu queria trazer uma questão que veio à tona depois que a gente implantou a telemedicina, que é a necessidade das guias de solicitação de exame digitais. Porque tem muitas especialidades que em cada atendimento surge demandas de novos exames. Então, tem algo planejado para a MEMED ou para laboratórios para facilitarmos as vidas dos médicos e dos pacientes nesse sentido, em termos de exame? Tá. Hoje, para o médico, né, na nossa plataforma, a gente já tem um banco muito completo de exames, com todos os códigos TUS e SUS. Só que a gente ainda não está integrado, assim como a gente está nas farmácias, com laboratórios de exames. A gente está em processo de integração com alguns laboratórios, grandes laboratórios, para que eles também tenham acesso a uma ferramenta para receber essa receita digital de pedidos de exames. Mas ainda está em andamento, a gente pretende evoluir sim nisso, inclusive colocar dentro da própria receita digital um link para o paciente fazer um agendamento direto na receita digital quando ele recebe uma prescrição de exame. Então essa é uma evolução já prevista e já em andamento na MEMED também. Que legal, que legal. E aí, entra numa pergunta até que corrobora com a pergunta da Aina Correia. Como é que o profissional de saúde pode aderir ou utilizar a MEMED hoje? Certo. Bom, hoje a MEMED é uma plataforma gratuita para qualquer médico que queira utilizar a MEMED hoje. Basta o médico entrar em nosso site, memed.com.br, e clicar em Cadastre-se Grátis. Ele faz um cadastro. Hoje a gente tem uma integração com a API do CFM para verificar se é um usuário médico. Se alguém tentar fazer um cadastro com dados incorretos ou dado que não seja médico, o cadastro é bloqueado automaticamente. Então hoje a MEMED é uma plataforma exclusiva para médicos e é um cadastro gratuito. A MEMED pode ser acessada tanto por médicos que queiram acessar diretamente na nossa plataforma memed.com.br e fazer um login por ali, ou ele pode acessar gratuitamente dentro de sistemas também, como é o caso do Quark Clinic, que a MEMED está integrada. Então, hoje, usuários do Quark Clinic que queiram
ter acesso ao MEMED, entra no sistema, no prontuário, lá a opção de receituário que existe dentro do sistema é a MEMED. A gente já aparece lá dentro, aí você não precisaria entrar em uma aba adicional no seu navegador para acessar a MEMED. Então, ou via parceiros, Quark Clinic como um exemplo, ou via nosso site com login, mas em ambos casos o acesso é gratuito. Que legal, sabe? Pô, muito legal as informações, até para corroborar o que você disse, de fato, hoje, o receituário eletrônico do Quark Clinic é 100% integrado com a MEMED, está dentro do prontuário, mantém dentro do histórico do paciente, então não só facilita a centralização das informações de um único lugar, como também facilita muito a vida do médico e do paciente com as receitas digitais. E, Axa, caminhando aqui para o final, tem mais uma pergunta aí. Independente do sistema de prontuário que a clínica tem, a MEMED consegue acessá-lo ou só parceiros? Então, acho que pode responder aí, Axa. Tá. Bom, hoje, para você acessar a MEMED dentro do seu prontuário, a MEMED tem que estar integrada ali dentro. Então, eu não sei, Dani, qual que é o prontuário que você utiliza, mas se não tiver, a gente também está aberto para essa integração, assim como a gente tem integração com as farmácias e com outros prontuários como o Quark Clinic. Basta nos solicitar ali pelo nosso site que a gente também faz esse processo de integração, caso o seu sistema não esteja integrado, tá? Que legal, Axa. E caminhando para o final, para a gente começar com o Renato, que já está ansioso aí para entrar na nossa live, para falar um pouco sobre certificação digital. Eu queria que você deixasse uma última mensagem aí e desde já agradecer muito você, todo o time da MEMED, por esse empenho aí nesse trabalho que nós fizemos aí na integração. Ficou muito legal, facilitou muito a vida dos nossos usuários. São mais de 3 mil usuários médicos se beneficiando aí com a MEMED, com o Quark Clinic em todo o território nacional. Então, queria que você deixasse aí uma última mensagem para que a gente possa fechar esse bate-papo e agradecendo imensamente aí o seu tempo, a sua atenção e a parceria acima de tudo. Legal. Bom, primeiro eu que agradeço o convite em nome de toda a MEMED por participar dessa live. E a mensagem que eu gostaria de deixar esse é um caminho sem volta. O caminho de digitalização das receitas é algo que a gente sonha já há muitos anos, a MEMED sonha com isso há quase 10 anos, e agora as coisas aceleraram. E a gente acredita que daqui para frente é um caminho sem volta, porque uma prescrição digital, assinada digitalmente, é muito mais segura, uma vez que o médico entendeu o valor de uma assinatura digital, uma vez que a farmácia entendeu o valor de uma receita digital, a gente acredita que esse, de fato, vai ser o modo de operação daqui para frente, mesmo se acabar o Covid. Isso é algo muito bom, porque a tecnologia vem para favorecer os players, né, do mercado, e nesse caso de receita ainda mais. Então a MEMED é muito grata por tudo que tem acontecido nas últimas semanas, pelo interesse, pelos médicos que estão se credenciando, pelas farmácias, e a gente fica muito feliz em ver a evolução desse sistema que sempre foi tão arcaico, né? Um papel, falsificação de assinatura, de carimbo, e agora, uma vez que for provado o valor desse ecossistema, a gente acredita que esse é um caminho sem volta no lado positivo, né? E a gente agradece a todos os nossos parceiros que estão nessa briga conosco, que estão abraçando esse projeto, e daqui para frente a gente espera que isso seja realidade, né? Que um dia a gente olhe para trás, nossa, lembra quando a gente recebia receita por papel, né? Nossa, que absurdo! Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. A gente está fazendo história e construindo essa história com vocês, nossos parceiros. Muito obrigada. Que legal, estamos junto aí nessa transformação digital da saúde privada do Brasil e facilitando a vida dos médicos, dos pacientes, todos os envolvidos. Axel, eu vou pedir para você continuar conosco. Muito, muito obrigado aí por compartilhar tanta coisa legal com a gente. E a gente vai continuar aqui na nossa live com o Renato, que é nosso parceiro lá da Solute, parceiro de vocês aí. Então acompanha a gente aí. Abraço, Renato. Obrigada, André. Manda um abraço a todos a MEMED aí por mim, tá? Por nós. Abraço a vocês do Quark Clinic também. Tchau, tchau. Tamo junto. Um abraço. Pessoal, continuando aqui na nossa live, muito obrigado aí pela participação e adesão de todos. E já emendando a live aqui com o nosso querido Renato, agora sim, disponível para que eu possa colocá-lo. E já dando as boas-vindas aí ao Renato Moraes.
nosso parceiro aí da Saúde. Grande Renato, agora deu, né? Satisfação. Agradeço aí por ter invertido a ordem. Probleminha técnico. Meu amigo, quando a gente está ao vivo é isso aí, e o mais importante de tudo é a gente conseguir entregar conteúdo. Então, para todo mundo que está nos assistindo, tem muitas dúvidas que tangem todo esse processo aí da receita digital, do certificado digital, e eu acho que a sua participação aqui vai ser de suma importância, porque nessas últimas semanas, cara, o que eu recebi de WhatsApp, de perguntas como emitir certificação digital, não foi pouco, e a minha equipe inteira está tomada respondendo, tentando auxiliar os clientes. E aí, cara, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você se apresentasse, obviamente, e também falasse um pouco da Solute, porque a Solute é uma grande empresa a nível nacional, mas talvez tenha alguém aqui da nossa live que não conheça. Fique super à vontade, desde já super bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo. Sem dúvida nenhuma. Como o André introduziu, antes de mais nada, eu quero deixar um abraço para a AXA também, que a gente tem interagido bastante aí nas últimas 4 semanas, até um pouquinho mais, já previamente ao Covid e a essas deliberações do Ministério da Saúde, a gente já vinha trabalhando na integração para oferecer um serviço mais completo, tanto para o médico quanto para o paciente farmacêutico. E, bom, eu sou Renato, eu trabalho há cerca de 20 anos no segmento de TI. Anteriormente a Solute, na qual eu ingressei em 2018, eu trabalhei em algumas empresas que forneciam serviços para bancos e operadoras de telefonia móvel. Sempre serviços de segurança, voltados a garantir o uso, a identidade, a autenticação de usuários e a garantir a integridade de suas identidades virtuais, seja nas plataformas das operadoras ou propriamente quando você faz uma transação financeira, tá? E em 2018 eu ingressei na Solute com a missão de desenvolver um pouquinho mais a área de negócios corporativos, que abrange grandes empresas, educação, mas principalmente a área de saúde, tá? A Solute é uma autoridade certificadora da cadeia ICP Brasil, é um ente de primeiro nível, tá? Na ICP Brasil, desde 2012. Antes disso, em 2008, quando foi fundada, ela era uma autoridade de registro da SERPRO, tá? E como autoridade certificadora, além de emitir qualquer tipo de certificado, é muito possível que vocês, médicos, já tenham um certificado PJ, ou da Solute, ou de outra certificadora, para que vocês possam interagir com a Secretaria da Fazenda dos estados, ou mesmo anteriormente, aí, há pouco tempo atrás, com o E-Social. Nós também emitimos certificados de pessoa física, em várias modalidades, em vários modelos, todos os que são legitimados pela legislação brasileira, pela ICP Brasil, que é quem rege a cadeia de certificações e quem dá essa validade jurídica para a certificação digital no Brasil, tá? E, bom, em 2018 a gente iniciou esse trabalho na Solute, eles já haviam iniciado algo em 2017, estava em desenvolvimento, e a gente já vem entregando para a área da saúde a certificação digital, mas principalmente para a assinatura de documentação dentro do prontuário eletrônico. Então você tem grandes hospitais hoje no Brasil, alguns muito famosos na região da Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, enfim. Por todo o Brasil a gente já tem vários hospitais que utilizam nossa solução para assinatura dentro do prontuário eletrônico, tá? Que é algo que foi deliberado já pelo CFM na resolução 1821 desde 2007, quando se criou o CRM digital. A partir daquele momento, em parceria com a Sociedade Brasileira de Informática para a Saúde, foi definido que os hospitais ou as entidades de saúde, elas poderiam descartar o papel, propriamente dito, desde que a informação, e mantê-la digital, desde que a informação fosse assinada com o certificado ICP Brasil. Então, desde aquela época, mesmo a gente está falando aí de 13 anos, até então, naquele momento, a gente não tinha uma difusão tão grande, uma aderência tão grande do prontuário eletrônico por parte dos hospitais, que é a premissa básica, e tampouco a gente tinha uma aderência muito grande dos profissionais em relação ao certificado digital. O tema foi evoluindo de 2007 até que em 2016, entre 2016 e 2017, ele ganhou uma proporção um pouco maior, com maior aderência. E aí você tem grandes instituições que já operam de maneira 100% digital, garantindo a legalidade, a integridade da informação e, mais do que isso, garantindo a autoria da informação que é gerada ali, garantindo um nível de segurança muito grande para o paciente, desde o ponto de vista
de que um profissional efetivo, qualificado está o atendendo ali, e está gerando essas informações, até do lado do médico também, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, garantias de que a informação que ele gerou ali não será manipulada posteriormente, que é a informação verdadeira do ato do atendimento. Que legal, Renato, que legal. Muito bacana a sua explanação. E aí já começou a chover de perguntas aqui, mas antes de eu entrar nas perguntas, Sempre trabalhei com temas polêmicos. Eu queria saber de você o seguinte: quais as ações que a Solute executou para enfrentar a pandemia? E aí uma questão mais organizacional mesmo, para contextualizar aí para todo mundo aí da nossa audiência. E é bem importante a sua pergunta, porque por conta de legislação, a emissão do certificado digital no Brasil ela é presencial, porque nós precisamos coletar dois tipos de biometria: a impressão digital e a foto do cidadão que requer o certificado digital. Então, a questão da Covid ela teve um impacto muito grande na nossa operação. Tá? A gente precisou tomar algumas medidas em duas vertentes. A primeira delas, todos aqueles que não necessariamente precisariam estar frente a frente, realizando o atendimento presencial, foram deslocados para suas casas. Agora estão trabalhando de casa, em home office. Tá? Então, eu, por exemplo, sou um dos que está trabalhando de casa, que eu não tenho interação direta com os clientes. Para os colegas que precisam efetivamente atender os clientes e coletar essas biometrias, fazer a emissão do certificado digital, nós fornecemos equipamentos de proteção individual para que eles atendam essas pessoas e se protejam, e protejam nossos clientes também, bem como nós mudamos o esquema de atendimento nas nossas lojas e recomendamos que os parceiros também o fizessem, tá? Porque a gente tem uma rede de canais de distribuição grande, Brasil afora, que é basicamente trabalhar por agendamento e com um espaçamento maior entre um cliente e outro, para que não haja aglomeração nas lojas. Tá? Então, hoje em dia, boa parte das lojas, como o tempo médio de emissão de um certificado digital em condições normais é de cerca de 20 minutos, a gente está espaçando de 30 em 30 minutos as emissões. Eventualmente, em alguns casos, uma emissão pode durar um pouquinho mais. A gente, por protocolos de segurança, a gente precisa criar a chave do usuário, que é propriamente certificado digital em alguns sistemas, e fazer algumas verificações de documentação para garantir que não há fraude, que alguém não está se passando, por exemplo, pelo Renato para emitir o certificado dele. Então, por conta desses protocolos de segurança, eventualmente ele pode demorar um pouco mais de 20 minutos. Mas por conta disso a gente espaçou os atendimentos. E um outro ponto interessante nesse sentido é que, diante da situação de pandemia em que vivemos, a ICP Brasil, através do ITI, que é a autarquia federal que delibera sobre o setor, ela liberou a emissão através de videoconferência. Porém, ela não é uma emissão liberada para todos os cidadãos. Não é, como a gente chama aqui, de emissão primária. A emissão por videoconferência, ela é permitida somente para aqueles usuários que já emitiram um certificado ICP Brasil de fevereiro de 2018 em diante, que foi quando criou-se a Base Nacional de Dados Biométricos das autoridades certificadoras. Então, partindo-se da premissa que o indivíduo já tem a impressão digital cadastrada e a foto cadastrada nessa base de dados biométrica, ele pode aplicar para a emissão do certificado digital por videoconferência. E é o que a gente já vem fazendo há 3 semanas. Perfeito. E para que a pessoa possa saber se ele está apto ou não para conseguir o certificado digital via videoconferência, qual que é o caminho, Renato? Hoje em dia, nós da Solute tomamos a iniciativa de disponibilizar no nosso site um link, que também pode ser disponibilizado para toda a audiência aqui da live, um link onde ele pode cadastrar com o seu CPF se ele já possui essa biometria na base de dados, tá? Então, digitando o link é uma página com a carinha da Solute, mas ela faz a consulta direto nessa base de dados nacional. Então, digitando o CPF, clicando em verificar, ele vai informar se você é apto ou não à validação por teleconferência, por videoconferência. Sendo apto, aí a gente vai para o processo de compra, uma aquisição de um voucher, que o usuário tem uma jornada digital, a gente tem uns vídeos explicativos para guiar o usuário através dessa jornada de emissão, onde o usuário, com esse voucher, ele inicia o processo de agendamento da videoconferência. Tá?
Caso não seja apto, aí ele precisa comparecer a um dos postos de atendimento para efetivamente coletar essa biometria e realizar esse cadastro. Ou até mesmo, vou deixar como uma sugestão, eu sei que alguns pontos da Solute a nível nacional, Renato, eles estão também fazendo esse atendimento a domicílio. Então, eu tive a experiência de receber um consultor da Solute, não subiu aqui em casa, eu moro num apartamento, foi lá no térreo, minha esposa é médica, ela desceu, fez todo o processo lá e foi muito bom, foi muito eficiente. Então, isso aí é uma outra alternativa aí para quem está nos assistindo. E aí, Renato? E é uma alternativa para desculpe até te interromper, é uma alternativa para um cenário que a gente está vivenciando e que a gente não pode ocultá-lo aqui. Por instruções do próprio Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e por determinação de algumas prefeituras ou mesmo governo estadual, muitas lojas precisaram ser fechadas. Tá? O atendimento precisou ser interrompido. Eu tenho cidades em Santa Catarina, por exemplo, que é o que me vem à cabeça agora com mais facilidade, onde eu não posso abrir a minha loja, onde somente o atendimento domiciliar está sendo realizado. Tá? Então é o que você falou. O cidadão ele pode adquirir a certificação digital, fazer a compra, a jornada de compra do certificado digital propriamente para utilização na plataforma da Quark e da Memed, ela é toda digital, tá? A compra é toda online através de um painel no e-commerce. E realizada essa compra, o usuário é direcionado para um dos postos de atendimento para verificar se ele pode comparecer presencialmente ou se ele deve necessariamente solicitar uma visita em domicílio. Perfeito, Ana. Muito obrigado aí pelas explanações. E aí veio duas perguntas que eu acho que elas podem até ser unificadas, que é a Dene Gracioso e também a doutora Sara. Muito obrigado aí pelas perguntas e quem tiver mais perguntas podem ficar super à vontade para colaborar aí com o nosso bate-papo. Para quem já tem o certificado A1, que a instalação é feita na máquina, tem que alterar para A3 para ter acesso à nuvem e aplicativo. E aí a pergunta da doutora Sara é como migrar do leitor do cartão com chip para o formato que não precisa, tipo nuvem? Então, acho que essas duas perguntas você pode responder aí numa só. Sim, eu vou precisar ser um pouquinho técnico, eu espero não me aprofundar tanto para que fique claro para todos, tá? Existem alguns tipos de certificados digitais no Brasil, que a ICP Brasil ela foi fundada se é que eu posso dizer assim, a palavra fundada em 2002, depois da publicação da medida provisória 2200, né? E de lá para cá nós temos 3 tipos de certificação, 4 tipos basicamente. Certificados do tipo A1, que são arquivos, como a doutora mencionou, instalados num computador. Eles são arquivos certificados com validade de 1 ano, com nível de segurança um pouco mais baixo, uma vez que eles podem ser instalados em mais de um dispositivo. Nós temos os certificados do tipo A3, que se dividem em 3 vertentes. A primeira delas é em Smart Card, que é o que a outra doutora, que não me lembro o nome agora, desculpe, mencionou, doutora Nelly. E aí ela precisa de uma leitora para Smart Cards acoplada ao computador para poder fazer a utilização do certificado. Esse certificado, por ser instalado em uma mídia criptográfica, que é o cartão, ele já tem validade de 3 anos, tá? Da mesma forma que o token USB, que é uma outra modalidade de certificação digital, onde o usuário pode utilizá-lo através da porta USB de qualquer dispositivo que o tenha disponível, porém precisa instalar um drive para que ele o reconheça, tá? E a terceira vertente do certificado A3 é o certificado em nuvem, que é esse certificado que a gente está usando com a Memed e com a Quark, tá? O certificado em nuvem, por ser em nuvem, ele é instalado num dispositivo com maior capacidade de segurança, a gente consegue ampliar o prazo de validade do certificado para 5 anos, tá? Então, ou seja, são 5 anos sem precisar fazer uma nova emissão. E o acesso a esse certificado é da mesma forma que os bancos hoje fazem para validar a transação financeira, através de um segundo fator de autenticação, que trata-se de um aplicativo instalado no smartphone do cidadão e sincronizado com esse certificado que está na nuvem. Então, em qualquer utilização ou em toda a utilização do certificado digital em nuvem, o usuário vai ser solicitado a digitar um código de 6 dígitos, que é o token, que é gerado nesse Smart Card. Vou dar um exemplo básico aqui, na jornada dentro do prontuário eletrônico. A partir do primeiro documento gerado, o profissional é convidado a salvar o documento. Quando ele é convidado a salvar, ele também é convidado a assinar digitalmente o documento. Ao
ir por essa jornada, ele ele é solicitado também a ingressar com esse token ATP, que é gerado no aplicativo. E é isso que permite com que o sistema que ele está usando acesse esse certificado em nuvem e o utilize de maneira segura para assinar aquele documento. Tá? E aí existem duas possibilidades, no caso, respondendo a doutora, o certificado A1, para a integração que temos com a MEMED, com a Quark, ele não é válido, assim como os certificados A3 em cartão ou token. É necessário fazer necessariamente a emissão de um novo certificado em nuvem. Tá? Aqui na Solute a gente tem oferecido para os usuários que já possuem certificados emitidos pela Solute, no caso especificamente do certificado A3, que eles façam a portabilidade para a nuvem, tá? Do certificado. Então a gente consegue fazer essa portabilidade para a nuvem. No caso do certificado A1, por ele ter um nível de segurança muito inferior, é necessário que emita-se um novo certificado, tá? Porque a gente poderia incorrer aí num risco de fraude. A gente não pode fazer a portabilidade. Perfeito, Renato. Eu acho que ficou claro. Então, só para deixar mais claro ainda, basicamente o certificado para utilizar tanto a integração com o Quark, prontuário eletrônico, também com a MEMED, é o certificado A3 em nuvem, é isso? A3 em nuvem. Eu posso fazer o merchandising aqui do certificado, até para deixar mais claro também. Fica à vontade. No caso da Solute, o nome do produto é o Bird ID. Bird de pássaro ID, tá? E o link, a jornada de compra, a gente está inclusive com uma parceria que foi elaborada com a MEMED, não é bem uma parceria, uma campanha na realidade, onde o certificado pode ser adquirido com 50% de desconto através de um link com eles, tá? Exclusivamente para assinatura de prescrições digitais. Para assinatura de prontuário mais prescrição digital, a gente recomenda que o usuário procure o seu fornecedor de prontuário eletrônico, no caso a Quark, para aquisição direta através de vocês, porque ele acaba adquirindo um produto com a licença de uso mais completa. Perfeito, perfeito. E aí, nesse caso aí, só para até esclarecer a pergunta do Gerdiel, nosso colega que está participando, sim. Quais os critérios exigidos para que o profissional de saúde possa obter um certificado digital? O certificado digital, na realidade, ele é o mesmo para qualquer cidadão, tá? Existem parcerias com o CFM também, onde o CFM divulga a certificação digital, o CRM digital, mas conceitualmente, ou tecnicamente, melhor dizendo, o certificado é o mesmo para qualquer cidadão. Então, o que se exige para a aquisição do certificado é que se apresente um documento original, que pode ser a CNH, que já contém o RG ou o CPF, ou o RG original, e se o mesmo contiver o CPF, só o RG, se não tiver o CPF indicado, RG e CPF. Tá? Basicamente isso. Essa é a documentação necessária para emissão de um certificado digital. Perfeito, perfeito. E até para quem eu recebi uma solicitação aqui para colocar o link do Bird ID, eu vou pedir para que vocês, qualquer pessoa que tiver interesse ou tiver qualquer dificuldade, seja cliente Quark ou não, pode nos mandar um direct que a gente vai ajudar você, tá? Então, isso aí, nesse momento, pessoal, a gente precisa se unir para a gente ajudar todas as pessoas. Então, essa é uma das coisas que tanto a Quark, como a Solute, como a MEMED está fazendo. Nós estamos unindo forças para poder facilitar e viabilizar de forma segura e prática os atendimentos médicos. E é isso que a gente está querendo, é o nosso propósito principal. Renato, exatamente. Queria te perguntar assim, como que a certificação pode beneficiar o usuário no que tange a segurança da operação? Acho que você falou algumas coisas, mas para ser bem específico, como que o usuário pode se beneficiar e o porquê que ele deve emitir o seu certificado já pensando hoje mesmo, quanto antes? Veja só, quando nós, por exemplo, no caso de uma prescrição médica, quando nós vamos a uma consulta, e você me perdoe se eu usar um termo inadequado, porque eu não sou médico, tá? Eu sou engenheiro. Quando nós comparecemos a uma consulta e saímos de lá com um receituário, a gente espera que aquele receituário contenha a medicação adequada, na dosagem adequada, na posologia adequada, para que a gente o utilize e fique bem, correto? E quando a gente parte para o mundo digital, é da mesma forma, tá? A gente trabalha com ferramentas para garantir que a receita que chega para o farmacêutico, ou que o documento que chega na outra ponta, ele seja íntegro e ele seja correto e ele tenha garantia de autoria. Tá? Então, a certificação digital ela vem
com dois princípios básicos. Garantir a integridade da informação que está ali. Isso não significa que ela vai estar 100% correta, quem vai garantir isso é a plataforma da MEMED, mas para garantir que a informação não seja alterada no meio do caminho, para garantir a integridade dela, e para apontar o autor da informação também, que é quem efetivamente gerou a receita, digamos assim. Da mesma forma, funciona dentro do prontuário eletrônico dentro dos hospitais. Quando é gerado uma anamnese, algum laudo, alguma informação específica sobre o paciente, é necessário que garanta-se a integridade para que não haja uma posterior fraude naquela documentação, e também é preciso garantir a autoria da informação para que outros profissionais, ou mesmo o próprio paciente tenha acesso àquele documento, ele saiba quem a gerou. Então, o certificado digital ele entra nesse sentido, para garantir integridade da informação e autoria. Perfeito, eu acho que você falou duas situações bem específicas e eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, principalmente quando a gente trabalha na área da saúde, é combater a fraude e favorecer, fortalecer a autenticidade. Eu acho que são duas questões que a gente traz segurança para a operação, traz segurança para o paciente, para o médico, para a clínica como um todo. Então, acho que foi muito pertinente a sua resposta. Se você me permite, claro. Eu só queria fazer um paralelo com o nosso mundo fora da área da saúde, ou para que vocês que estão nos ouvindo aqui, nos vendo aqui, um documento assinado com o certificado digital ICP Brasil, ele tem a mesma validade jurídica que um documento com firma reconhecida em cartório, tá? Tanto é que o Poder Judiciário no Brasil já utiliza a ferramenta da certificação digital desde o ano de 2006 para que os advogados, para que juízes e magistrados possam tramitar as informações dentro de processos, tá? E é a mesma ferramenta que a gente traz para a área de saúde para garantir o mesmo nível de segurança da informação. Que legal, Renato, que legal. E até ontem eu estava numa reunião remota com o pessoal de um hospital e aí eles me questionaram, André, e em relação aos prontuários físicos, cara, que eu estou ocupando espaços e salas aqui no hospital. E aí, depois, para quem tiver interesse, nós do Quark podemos auxiliar, direcionar, mas a Lei 13.787 regulamentou a digitalização de todos os prontuários, todos os documentos, baseado e com autenticidade e certificação digital. Então, isso é um caminho para muitas clínicas que agora estão pensando, eles já entenderam que a transformação digital já não é uma opção, se torna muito um caminho que a sociedade vai seguir. Então, é um caminho também para você economizar espaço na sua clínica ou no seu hospital, digitalizar, utilizar, obviamente, a certificação digital para garantir a segurança, visto que tem um prazo aí de você arquivar os prontuários por 20 anos. Então, são situações aí que a certificação digital traz também para favorecer. Concorda, Renato? Concordo muito. Essa resolução é do CFM, é 1821/2007, que estabelece que quem mantiver prontuários físicos impressos deve guardá-los por no mínimo 20 anos. É o prazo mínimo de guarda, né? E a gente tem muitos clientes da nossa base hoje em dia, grandes hospitais que possuíam, para vocês terem uma ideia, chácaras para armazenagem de papel. Não são prédios mais, são chácaras. E eles estão utilizando dessa prerrogativa da lei para eliminar esse papel, essa papelada antiga, né? E todo esse documento que é digitalizado, ele precisa ser lacrado, selado, para garantir sua integridade novamente, com o certificado digital da instituição, do hospital, no caso. Perfeito, Renato. Renato, nós estamos chegando ao fim. Eu vou abrir para você para deixar uma mensagem final. Eu queria deixar só registrar o meu agradecimento a você, a todo o time da Solute aí, em nome de todo o time Quark Clinic, pela parceria. Vejo que é de suma importância todos os tipos de negócios, tá? E é independente do segmento. Se unir a grandes parceiros, a construir nesse momento parcerias estratégicas para sair fortalecido desse momento. Quero agradecer todos que contribuíram para essa integração. Tenho certeza absoluta que nós vamos sair muito mais forte e conseguimos ir muito mais longe quando a gente vai juntos com um parceiro aí como vocês.
agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade e já deixar um convite aí para todos. Hoje às 16 horas vai ter uma live aí com o Maurício Benvenuti da Startse e com o Gleidson Lima, o CEO da ESIG, no Instagram da ESIG Software. Então, quem tiver interesse, são duas feras aí que vai estar fazendo esse encontro. E queria, Renato, abrir aí para você deixar a sua última mensagem, já deixando, registrando aí o meu agradecimento a todos vocês aí, o Vinícius e todo mundo aí da Solute. Bom, primeiro, em nome da Solute, a gente quer agradecer a oportunidade de, primeiro, poder oferecer nossos serviços para os usuários da Quark, para os usuários da Memed, e para todos vocês que queiram utilizar eventualmente em outros sistemas. A gente agradece também a paciência de todos vocês, porque a certificação digital, historicamente, nunca foi algo tão fácil de ser adquirida, de ser emitida, melhor dizendo. E em tempos de pandemia, ela está um pouquinho, muitas vezes é um pouquinho mais complicada do que antigamente, mas ainda assim é uma ferramenta de suma importância para que a transformação digital ocorra de maneira segura e de maneira íntegra. Então, por conta disso, a gente continua, a Solute continua se esforçando para atendê-los da melhor maneira possível, eventualmente com alguma dificuldade, mas com muito carinho e com a certeza de que mais para frente bons frutos serão colhidos dessas sementes que estão sendo plantadas. Perfeito, Renato. Junto aí somos muito mais fortes, podemos ir muito mais longe juntos. Exatamente. E muito obrigado aí pela parceria e o que vocês precisarem aí, toda a equipe da Solute, nós estamos inteiramente à disposição. Se você está assistindo essa live ou vai assistir depois, essa live vai ficar gravada, pode mandar, colocar aí no aviãozinho aí, mandar para alguém que você acha que tenha interesse nesses temas que nós abordamos, que foi prescrição eletrônica e certificação digital. E qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar um direct aí para o Quark Clean, vai ser um prazer ajudar você e também te conectar com a Solute ou com a Memed, se esse for o seu desejo. Tá? Então, Renato, finalizo aí mais uma vez agradecendo o seu tempo, a sua disponibilidade, por compartilhar tantas boas práticas conosco e um ótimo dia para você aí, viu? Ótimo dia para você e eu quero deixar, além do agradecimento a vocês, um agradecimento também aos profissionais de saúde. E sem eles, nós estaremos perdidos nessa hora. Eles estão se colocando aí na linha de frente e arriscando suas próprias vidas e a saúde das suas respectivas famílias para garantir um futuro para nós. Então, muito obrigado. Muito legal o seu reconhecimento. Agradeço também, em nome do Quark Clinic, reforço esse agradecimento aí do Renato. Muito obrigado, pessoal, a todos os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente e esperamos que, de certa forma, a gente consiga contribuir para a operação e para o dia a dia de vocês. Renato, mais uma vez, obrigado a todos aí que participaram da nossa live e estamos juntos aí, facilitando vidas aí na área da saúde e da educação do Brasil. Obrigado, Renato. Obrigado, um abraço, tudo de bom para vocês. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Pessoal, com isso nós encerramos a nossa live. Muito obrigado aí a todos pela participação. Continuamos à disposição via direct. Qualquer dúvida pode nos acionar. Um abraço a todos.